Olá, pessoal! Para ser aprovado é necessário muito esforço e dedicação. E, claro, conhecer as dicas dos temas estratégicos. Vamos falar hoje da presença da família real portuguesa no Brasil. Muito prazer, eu sou o professor Sérgio Henrique e vou acompanhá-los no caminho da sua aprovação. Em 1808, a família real transferiu a corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Primeiro, eles pararam em Salvador, de onde fizeram importantes despachos e depois seguiram para o Rio de Janeiro. Por que da transferência? Estavam acontecendo as guerras napoleônicas e Portugal, ele era aliado da Inglaterra, o país que era o grande inimigo francês. Então, Dom João VI ficou numa situação muito complicada. Imagine ele, que era príncipe regente, a mãe acusada de louca. De um lado, você tinha a França de Napoleão Bonaparte, que tinha derrotado até então todos os seus inimigos e não blefava, ameaçando que ia tomar o poder. Do outro lado, a Inglaterra, parceira histórica de Portugal, que desde 1703, com o Tratado de Methuen, tinha uma profunda influência em toda a atividade econômica portuguesa, ameaçando: se você fizer acordos com a França de Napoleão Bonaparte, nós vamos invadir o país, vamos invadir a colônia, vamos tomar o Brasil. Diante desse impasse, o que fez Dom João VI? A opção foi colocar em prática um antigo plano já pensado por Marquês de Pombal de evacuação do território. Isso aí, pessoal, não foi bem uma fuga. Ao afirmarmos que a família real portuguesa fugiu para o Brasil, diz mais sobre os historiadores que escreveram sobre o tema do que do fato em si mesmo. Lembre-se que essas histórias da monarquia e da fuga são resultado de historiadores republicanos que queriam consolidar a memória da República e, por isso, criaram uma imagem caricata da família real. Para você ter uma ideia, Dom João VI, de bobo, não tinha nada. Logo que ele chegou no Brasil, fez uma política externa de expansionismo. Ele invadiu a Guiana Francesa como uma retaliação a Napoleão Bonaparte e também invadiu a Cisplatina, atual Uruguai. Dom João VI, em 1808, lá em Salvador ainda, ele assinou a abertura dos portos. Fique atento, 1808, a abertura dos portos, na prática, acabava com o Pacto Colonial. Porque aí, depois desse decreto, os portos brasileiros poderiam comercializar com qualquer nação do mundo. Agora, subentenda a Inglaterra. Por quê? Como eles eram aliados e Portugal optou por ficar do lado dos ingleses, inclusive escoltaram a família real, isso mesmo, eles vieram escoltados pela marinha inglesa, que era a maior marinha militar da época, e inclusive também fundaram uma base militar inglesa para proteger o território das tropas napoleônicas. Então, primeiro ponto, não se esqueça, a abertura dos portos. Depois, em 1810, foi assinado o Tratado de Comércio e Navegação com as Nações Amigas. Mais uma vez, subentenda a nação amiga, a Inglaterra. Esse tratado dava isenções fiscais enormes para a Inglaterra. Para você ter uma ideia, eles pagavam 15% sobre o valor do produto, enquanto os barcos, as embarcações mercantis vindas de Portugal pagavam 17%. Dessa forma, o Brasil, que até pouco tempo era uma colônia e seguiu o Pacto Colonial, que proibia a produção de manufaturas, ficamos sem condição de produzir a demanda do mercado consumidor e passamos a importar tudo da Inglaterra, que já produzia produtos muito mais baratos porque vivia o auge de sua revolução industrial. Esse tratado de 1810 é considerado pelos historiadores uma das principais causas que atrasou o nosso processo de industrialização, que só veio acontecer de verdade na época da Primeira Guerra Mundial por substituição de importações. A família real portuguesa, em 1815, elevou o Brasil à condição de Reino Unido. Então, cuidado, pessoal! Em 1822, quando nos tornamos independentes, já não éramos uma colônia, éramos Reino Unido de Portugal e dos Algarves. Cara, foi uma manobra política de Dom João VI para poder participar do famoso Congresso de Viena. Esse congresso
foi feito após a derrota de Napoleão Bonaparte e queria restaurar as antigas monarquias que foram derrubadas e também restaurar os territórios, mas impuseram uma condição: para poder participar do Congresso de Viena, as coroas europeias que seriam restauradas, as famílias que seriam restauradas aos tronos, como a família de Bragança, deveriam reinar em um reino europeu. Mas Dom João VI estava no Brasil. O que ele fez? Decretou que nós não éramos uma colônia, éramos um Reino Unido com território descontínuo, porém reino português, e dessa forma pudemos participar do Congresso de Viena. Em 1817, eclodiu a Revolução Pernambucana, uma revolução maçom, liberal, republicana e separatista. Quando Dom João VI chegou no Brasil, muitas transformações ocorreram. Por exemplo, foram construídas grandes obras, foi construído o Palácio São Cristóvão, que abrigou o Museu Nacional, que sofreu aquele incêndio tenebroso. Você aprenderá mais sobre isso nas nossas dicas. Então, ali, depois de construir os palácios, construiu um observatório astronômico, construiu o Jardim Botânico, que é a maior amostra biológica do mundo. Ele trouxe uma série de grandes intelectuais, arquitetos e principalmente naturalistas. Quem que são os naturalistas? Era o nome dado para os cientistas botânicos daquela época, que vinham fazer um trabalho importantíssimo de registro. Eles iam para o interior. Como não tinha fotografia naquela época, pessoal, como é que conhecíamos o reino? Através das aquarelas e dos registros científicos feitos por esses grandes naturalistas, como, por exemplo, St. Hilaire, por exemplo, um dos maiores pintores que já viveu no Brasil, Debré, que veio para o Brasil na missão francesa. Como assim missão francesa? Eram vários grandes pintores e arquitetos da França que eles eram monarquistas. Então, eles vieram fugindo de Napoleão Bonaparte junto com a família real. Pessoal, as melhorias que o Rio de Janeiro passou foram fantásticas. No entanto, quem pagou o pato foram as outras províncias brasileiras. A região sul do Brasil era muito pouco povoada e os impostos não eram tão grandes. A região amazônica, enorme, uma das mais importantes áreas de extrativismo em toda a história colonial, ela era muito ligada a Portugal. Para você ter uma ideia, São Luís do Maranhão era a capital e era muito mais ligada a Portugal, a Lisboa, do que ao Rio de Janeiro. Então, o pato foi pago pelas províncias do Nordeste, que naquela época estavam produzindo bastante, estava começando a produção de algodão, estava produzindo cana-de-açúcar, e esses caras foram todos muito onerados. O Nordeste ele não estava crescendo rico, mas ele estava com bastante produção, tinha população concentrada, e, por fim, foram os impostos que bancaram essas melhorias e despertou a insatisfação, lógico, da elite local. E isso que motivou o sentimento republicano, liberal e separatista da Revolução de 1817, também conhecida como a Revolução dos Padres, Padre Miguelinho e o famosíssimo Frei Caneca. Mas não foi nessa que ele foi fuzilado, não. Frei Caneca foi fuzilado em outra revolução, que foi a Confederação do Equador de 1824. Mas essa você vai ouvir falar em outra dica. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Se você assistiu até aqui, faça aí seus comentários, Comente quais são as suas impressões sobre esse período, a importância, se você absorveu o conteúdo. Coloque aí os vídeos que você quer ver, quais são os conteúdos que gostaria de ver explicado. E compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e colaborar para a proliferação do conhecimento. Um grande abraço, bons estudos e sempre foco no sucesso!